Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, a paz do Senhor. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o nosso estudo bíblico sobre a carta de Paulo aos Romanos. Vou pedir aqui para o Milton fazer uma oração para a gente dar início aí ao nosso estudo. Milton. Amém. A paz do Senhor a todos. Então vamos estar agradecendo a Deus por mais este dia, que o Senhor possa nos orientar em tudo que formos fazer e tudo aquilo que formos aprender, tá? Cada um eleve seus pensamentos ao Senhor para que o Senhor possa abençoar e abrir o entendimento. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos agora na Tua presença, Senhor, te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de mais um dia, Senhor, podermos, ó Deus, estarmos te louvando, ó Pai, ó, e aprendendo algo mais vindo de Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Continua presente nas nossas vidas, na minha vida, na vida do Marcelino, na vida do Edgar, na vida de toda a liderança da igreja, ó Pai. Ó Jesus, orienta, Senhor, tudo aquilo que o Marcelino for ensinar, ó Pai, para que nossos corações, ó Deus, possa estar aberto para ouvir e aprender da Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso para conosco, ó Pai. Continua presente em nossas vidas, na vida de cada um, ó Pai, cada ouvinte que está ouvindo esta aula da escola dominical, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo os corações, enchendo, Senhor, da porção do Teu Espírito Santo, ó Deus, do entendimento, para que possamos entender. Ó Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua presente nas nossas vidas, continua presente na minha vida, na vida da igreja, ó Pai, ó, dando a Tua graça, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco, no nome do Senhor Jesus. Continua presente, ó Pai, na vida do Marcelino, na vida do Edgar e de todos aqueles que estiveram ouvindo a Tua palavra, no nome de Jesus, neste dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, Milton. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá, vamos passar aqui, né? Vamos retomar aqui onde que a gente parou. Então, a gente está aqui vendo a carta de Paulo, aqui a gente está estudando Romanos, e a gente já viu vários capítulos, né? Várias coisas a gente já viu, e a gente tá aqui estudando o capítulo 10, né? E a gente comentou que esse bloquinho, capítulo 9, 10 e 11, eles são interligados, né? E são um dos mais importantes aqui dentro dessa carta de Romanos. E também é importante saber que do 12 ao 16, que são os últimos, né? É uma outra estrutura. Ele está falando de um outro assunto, já uma forma diferente de assunto que a gente vai tratar também. É um bloquinho muito bacana. Bom, então, e aqui, o que a gente está vendo, né, nesse bloquinho aqui? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver aqui. Acho que é a Radassa. Acho que é a Radassa, né, Radassa? Tá, o microfone está aberto. Sou eu? Ai, perdão. Não tem problema. E aqui nesse bloquinho, o que a gente... Fechou? A gente tá vendo? Oi? Não, ainda não. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Fechou? Não. Ela é filha do pastor mesmo, viu? Fechou. Agora tá ok. Filha do pastor é boa essa, pastor. Então tá bom, vamos lá. A gente viu, né, no capítulo 9, a gente está falando sobre a incredulidade do povo de Israel, tratamos, né, disso, tratamos também da soberania de Deus na eleição, né, dos salvos. Então, o capítulo 9, ele foi falando de Israel, da história de Israel, né, foi falando do passado, do fracasso, né, de Israel, e falamos da salvação pela graça, né, que ela é
não é por obras, né? É pela graça de Deus. Isso a gente viu no 9, a gente viu a soberania de Deus também. E no capítulo 10, que é o que a gente está estudando, a gente já falou aqui do primeiro bloquinho, nós estamos falando do hoje, né? Nós estamos falando de Israel hoje, né? Como é que é essa rejeição, como é que é essa incredulidade. E aí, no capítulo 12, a gente fala do futuro, no 11, desculpa, que no capítulo 11, que a gente vai iniciar, assim que a gente já vai terminar o 10. No capítulo 11 é muito bacana, porque ele fala do futuro. E aí, tem salvação, não tem? Como é que vai ser restaurado? Como é que foi essa questão dos gentios junto com o povo de Israel na questão da salvação? Paulo vai enfatizar isso de novo, vai ser muito bacana no capítulo 11 isso, que ele vai falar da misericórdia de Deus para com todos, gentios ou não. E aí, no final, nos últimos bloquinhos aqui do capítulo 11, ele vai falar da maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Ele vai falar quão maravilhoso é o nosso Deus, como ele sempre faz, né, no final dos capítulos. Então, vamos lá. Continuando aqui no capítulo 10, né, a gente viu o primeiro bloquinho, né, e agora a gente vai ver o segundo bloquinho. Só uma repassada aqui. O que a gente viu no primeiro bloquinho? A gente viu Paulo orando, suplicando a Deus para que salvasse o povo, porque eles tinham zelo por Deus, mas sem entendimento, né? Sem discernimento. Né? Eles desconheciam a justiça divina, eles iam muito pela religiosidade, pela lei. Né? Ele ainda disse que o final da lei é Cristo. Né? Quem crê em Cristo será salvo, porque a justiça decorrente da lei, ele falou um pouco, falou da justiça decorrente da fé, que é aonde que a gente precisava atacar. Esse povo judeu precisaria focar a questão espiritual, eles focavam muito a religiosidade e a lei, né? Então ele falava que essa justiça decorrente da lei era o homem tentando se salvar a si mesmo e não adiantava nada. Quem dá a salvação, quem é soberano para salvar é Deus. E acreditando, tendo fé em Cristo, assim como ele exemplificou a fé de Abraão, é que tem a salvação. E aí ele também falou aqui, a gente viu, né, que não adianta você ir lá em cima, no céu buscar Cristo, ou lá nas profundezas. Não, ele está aqui perto, através da palavra. A gente falou isso também, né? A gente falou que a palavra está aqui tão pertinho, Deus fala com a gente através da palavra, né? E ele falou sobre isso aqui também. E ainda falou que quem nele crê não será confundido, né? A gente comentou sobre isso. E aí, no finalzinho aqui, né, a gente falou sobre evangelização. O ponto alto aqui desse capítulo, evangelização. Lembra que ele falou assim, que quem invocar o nome do Senhor será salvo? A gente terminou aqui domingo passado com essa nossa conversa. A gente falou dos processos, né, da evangelização, né, que para ser salvo era só invocar, mas para invocar tinha que crer. Para crer precisava ouvir, para ouvir alguém tinha que pregar, e para pregar alguém tinha que ser enviado. Então esses 6 processos que ele fala aqui no versículo do 13 até o 15, né, deixou muito claro isso para a gente. Então tá bom, isso é evangelizar. A gente precisa pregar o evangelho para que as pessoas ouçam, para que eles possam crer, para que eles possam invocar o nome do Senhor e ser salvo. E aí a gente encerrou com essa frase aqui no versículo 15. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Foi aqui que a gente parou domingo passado. E aí, no próximo bloco, que é esse aqui que a gente vai ler, é que a gente vai entender, mas e aí, né? Entendemos como que faz para ser salvo. E daí? Aqui ele vai falar, e se isso é suficiente ou não? Vamos ler esse capítulo aqui e vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Eu vou ler aqui até o fim, a gente comenta, e depois disso a gente vai entrar no capítulo 11. Então, vou ler aqui, ó, do 16 até o 21, tá bom? Vou ler aqui pra gente. 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho.
Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, esse pedaço aqui, que é o último bloco aqui do capítulo 10, né? Aí ele já começa assim, mas nem todos obedeceram. Poxa, a gente conversou aqui, né? Como que a gente tem que fazer para ser salvo? Né, a gente viu que a gente precisa falar da palavra, aí precisa ouvir, precisa crer. Mas só que a gente viu aqui uma questão bacana que nós vamos ver aqui, gente, nesse bloco, que Paulo quer deixar claro para a gente. Mas, poxa, por que alguns não obedecem? Por que alguns não creem? A gente vai falar sobre isso. E o capítulo 11 vai ficar, é muito rico também, que vai deixar essas questões muito bacanas na nossa cabeça. Porque ele fala assim, nem todos obedecem, né? E já Isaías diz, vocês viram que ele sempre cita as escrituras, por isso eu deixei em vermelho, está quase tudo em vermelho aqui. Por quê? Paulo diz, realmente, Isaías já disse, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Né? E ele fala aqui, ele deixa claro para a gente, que a fé vem pela pregação, mas a pregação é a palavra de Cristo, né? E a gente já deixou claro isso no bloquinho anterior, que a gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Agora, se as pessoas não vão crer, é outra questão, tá bom? Inclusive, eu vou até fazer aqui uma ressalva, porque quando a gente fala de levar a palavra, a gente está falando de semeadura, de semear a palavra. O que pode acontecer com as pessoas que ouvem a palavra? Vocês lembram, a gente comenta sobre o solo rochoso, quando ele recebe a palavra, ele não frutifica. Quando é um solo fértil, ele dá bons frutos. Quando é um solo espinhoso, quando a semente cai no meio do espinho, ele é sufocado. Enfim, depende de quem recebe para estar acreditando ou não, né? Então, muitas vezes a gente semeia a palavra e a gente, poxa, mas né, será que não ouviram? Né? Por que será que não acreditaram, né? Mas aí já é uma outra coisa, já não é mais com a gente, já é com o outro. Então, a gente tem que deixar que o Espírito Santo faça a obra na vida das pessoas. Então, a gente precisa levar. Mas ele está falando, poxa, mas tem alguns aqui que não estão aderindo, não estão crendo. E aí ele começa a mostrar aqui o seguinte, através das Escrituras, que a toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, de alguma forma, a gente vai levar para todo mundo. Até os confins do mundo vai chegar. Deus se revela, sim. Agora, aí no 19 ele pergunta de novo, mas será que chegou isso ao conhecimento de Israel? E aí Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Ó, que interessante. Paulo vai explicar isso melhor, a gente vai ver isso melhor no capítulo 11, né? Mas quando ele fala que vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, aqui fica muito claro que existia o povo judeu, que é o escolhido de Deus, que é o povo que Deus se manifesta, atua, e existe um outro, são os gentios. Eles não são de Deus. Existia essa coisa, né? Existe um povo que não é de Deus,
Mas já lá naquela época, ele já mostra as escrituras dizendo, vocês vão ver que esse povo que não é o povo judeu, eles vão também ser salvos, eles vão ser colocados em ciúme, vocês vão ver também Deus atuando através deles, e até usando eles, aqui a gente vai falar depois do ciúme bom, usando esse povo até para estimular o povo de Deus a salvação. E também tirar daquele pedestal onde você pode pensar, pô, sou privilegiado, sou de Deus e, né, sou mais do que os outros. É isso que Paulo vai vir ensinando aqui no capítulo 11, e até já convido vocês não perderem o capítulo 11, está muito bacana. Então, esse povo em ciúmes aí, a gente vai falar muito sobre isso, né? Que é um povo que não é de Deus, mas ele vai ser usado, ele também vai ser salvo. Ele vai ser usado para estimular e entender que o povo, que Deus tem uma justiça igualitária e que não vai ter soberba dos judeus em cima de outros. E aí ele diz, ainda Isaías, olha, aqui no 20, ele complementa, ó, Isaías ainda se atreve e diz, eu fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim, como quem diz, gente, também tem outros que não são do nosso povo, né? Porque o nosso povo estava indo no profeta Isaías, procurava, está vindo gente que não é do nosso povo, e estão achando ele. Então ele já dizia, tem pessoas que nem estavam me procurando e foi revelado para essas pessoas. E aí no 21 ele dá aqui o versículo final aqui para nosso entendimento, dizendo assim, ó, quanto a Israel, porém diz, ó no 21, ó, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Quer dizer o seguinte, olha o título do bloquinho aqui que a gente vê na Bíblia, que Israel não pode alegar falta de oportunidade. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, Deus estendeu a mão todos os dias, só que é um povo rebelde e contradizente. Quer dizer, aquele povo que não é povo também vai ser usado, vai ter pessoas que não é daqui do nosso povo que vão alcançar a salvação. Agora, Israel mesmo teve tudo isso, não só teve, como todo dia Deus estendia a mão. E também a gente vai ver com tudo isso, né, que essa questão de ser rebelde, ou de não crer, ou não obedecer, de novo, é escolha nossa. Então, Deus também vai deixar muito claro que a graça é para todos, que a salvação é para todos, mas sempre depende da gente, sempre de uma escolha da gente. E quando a gente vai ver agora no capítulo 11, a gente vai falar um pouco sobre esse povo que é colocado em ciúmes, vai ser um negócio bacana, porque a gente vai ver que isso também é usado não só para a salvação dos rebeldes, vamos chamar assim, do povo judeu, mas também Paulo quer deixar o povo judeu no mesmo patamar. Não tem o que é melhor porque é escolhido e o que não tem Deus e é um fracassado ou é um que não vai ser salvo. Não, ele vai pôr no mesmo patamar. E quando a gente entrar no capítulo 11, vai ter umas formas que ele usa de metáforas, onde a gente vai deixar isso muito claro. Quando ele usa as metáforas das videiras, nós vamos ver isso depois. Mas, enfim, antes de eu passar para o próximo, eu vou chamar aqui o Edgar, mas eu só queria dizer que aqui, nesse final, nesse bloquinho, ele está deixando aqui muito claro o quê? Pô, mas como é que tem gente que não acredita? Será que a gente não está falando? Será que a gente não está levando? Será que eles não ouviram? Aí ele coloca aqui, sim, tanto os judeus quanto não judeus estão ouvindo, sim, mas é que eles não estão crendo, né? Então, e vai vir um povo aí que vai ser colocado em ciúmes e também vai estimular isso. Bom, aqui com isso a gente vai encerrar aqui o bloquinho do capítulo 10 e vai entrar no 11. Eu vou passar aqui, Edgar, antes de eu passar para o capítulo 11 para a gente começar aqui. Marcelino, deixa eu só fazer um comentário a respeito da questão mesmo do zelo, né? Do ciúmes. Ele tem ali na origem da palavra, né? Você vai puxar lá no grego, né?
você vai encontrar ciúmes como uma palavra de origem grega de zelos, zelumen, né, de zeloso. Então, você vai encontrar ali Agostinho, lá nos primeiros séculos, lá os primeiros teólogos e né, filósofos da época, dos primeiros séculos, do começo da igreja cristã, né, falando que quem ama sente ciúmes, né, por zelar por aquilo que, né, pelo amor que tem de Deus e pela palavra e tudo, ele, por ser zeloso, ele não quer compartilhar de outras coisas que não sejam exatamente aquilo que é a convicção dele, do cristianismo, no caso agora, né, e da palavra de Deus, no caso dos judeus, né, da palavra que eles estavam defendendo com zelo, né? E vinha os ciúmes de falar, puxa vida, naquela brincadeira, como é que um incircunciso vai querer agora ser enxertado nessa árvore, né? Nessa família israelita, né? Então eles tinham esses ciúmes, né? Pera, não, essa casa é minha, essa árvore é minha, essa genealogia é minha, né? Eu não quero ninguém nessa, né? Fora desse, como se fosse um clã, né? Era um grupo de judeus, né? Então eles tinham esse zelo, esse é o ciúmes que eles estão falando ali, né? E foi colocado esses ciúmes nesse povo, né? Por ser enxertado. Então a gente tem ali em vários lugares também na Bíblia falando desses ciúmes. Então a gente ouve ciúmes hoje de uma maneira até de uma outra concepção da palavra ciúmes. Então a gente fala, como Sim. assim, né, teria ciúmes? Não, ciúmes no sentido do zelo. Eu não quero dividir, eu não quero dividir. Você gosta tanto da sua esposa ou tanto dos seus filhos que você tem ciúmes quando alguém se aproxima e tem maior afinidade com o seu filho do que você, sabe? Maior afinidade em conversar com a sua esposa do que você. Maior afinidade em conversar com seu pai do que você. Sabe aquela coisa? Então você tem esses ciúmes no sentido de zelo. Não, esse é meu, né? É o meu, é uma coisa própria sua. Então, mais ou menos explicando, trazer Até essas dando um palavras. exemplo, Edgar, né? Vamos supor que já uma família tem ali uns 2 ou 3 filhos, né? E aí você adotou um filho, vamos supor que tem 3 filhos que são naturais e adotou um outro filho, né? Aí os filhos também ficam, né? Pode, pô, mas você é adotado, eu sou filho legítimo, tal. Existe às vezes esse sentimento aí, né? Vamos dizer, às vezes pode ter um ciúme, né? Mas será que o filho adotado vai ter os mesmos benefícios, né? Ou será que um irmão chega para o outro e fala assim, eu posso fazer isso porque eu sou um filho legítimo, sei lá. Na Então, verdade, esse amor, né, que eles tinham pela palavra e por aquilo que eles estavam professando lá, eles causavam esses ciúmes. Então foi colocado esses ciúmes, né, neles por eles estarem sim, defendendo aquilo que eles, né, que eles entendiam como correto, né? E Paulo sim. veio aí para explicar tudo isso. A gente vai ter uma série de Isso, coisas. isso. Vai Ele chegar ali vai, no ele vai 11. reforçar isso, Como no diria 11. você aí, não percam o 11, porque É, o 11 vai chegar numa hora de comentar sobre a árvore lá, sobre a isso, oliveira. É sobre o muito enxerto legal. dos ramos, É muito legal que porque são da oliveira brava. é muito interessante porque quando cortado, né? Eles foram cortados e aí foram enxertados os gentios, né? Que somos nós ali, enxertados para dar frutos. Mas esses que foram cortados por não aceitar Jesus, eles foram reimplantados, reenxertados nessa videira, né? Deu condições para a videira para ela ser reenxertada e eles voltaram em condições de dar muito mais frutos do que antes, né? Porque agora eles Exatamente. entenderam Jesus. Eles não tinham e foram cortados e agora Isso. voltaram para essa raiz de Judá ali, né? Essa raiz Uhum. forte em que eles puderam ter mais condições, ter maiores condições de ter produção de frutos, né? Então eles vão Uhum. frutificar muito mais que antes. Sim. Então eles cometeram o erro, depois eles aceitaram Jesus e por isso deu, né, um Uhum. novo, né, um recomeço muito melhor do que o anterior, né? Isso. Muito legal Então, e isso é aí. isso que nós vamos ver agora no capítulo 11. O 11 não perca, não Não, perca. não é isso. Então, estamos Tá aqui. Então, imperdível, vamos. tá imperdível. Olha o Está pastor. imperdível. Então, vamos iniciar o nosso capítulo 11. O pastor quer falar antes do 11. Eu Ah, estou com o dedinho estendido aqui, ó. Ele não aguenta mais, o pastor. Endureceu desculpa. até o dedo aqui, ó. Faz meia hora que ele está Fala, esperando. pastor. Injetou o dedo aqui. É interessante nós sabermos
e entendermos que tudo que está falando aqui para Israel, existe uma aplicação para os nossos dias, o dia de hoje, para nós. Que não é, senão ficava, é só para Israel é passado, não, é para os nossos dias. E quando nesse versículo 21 fala assim, mas contra Israel diz, eu posso me colocar aqui, mas contra nós o Senhor está dizendo, olha só, todo dia estendo as mãos para mim e para você. Então, é uma aplicação que a Bíblia nos autoriza a fazer, porque senão fica só para Israel. Por isso que é uma mensagem profética. Então, olha só, então, todos os dias nós observamos que Deus estende a mão para todas as pessoas. E muitos não querem aceitar. É a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. Deus estendia, mostrava seu poder, alguns até concordavam, como hoje. A mão do Senhor não está encolhida para nós. A mão do Senhor está estendida para todas as pessoas que querem. Então, a oportunidade que Deus deu para Israel é a mesma oportunidade que ele está dando para todo o povo no dia de hoje. Então, a mão do Senhor está estendida para muita gente. E como Israel realmente foi rebelde, existe hoje muitos rebeldes. Alguns vê até o poder de Deus sendo manifestado, cura, libertação, vê, mas daqui a pouquinho esquece. Mas a mão do Senhor continua estendida para quem quer. Amém. Amém. Amém, pastor. Então, continuando aqui agora o capítulo 11, né? Falando sobre a restauração, né? Então é possível, né? A gente tem conserto? Tem. Vamos ver isso, né? Então, a rejeição a gente está vendo aqui, tem um bloquinho aqui, ó, a rejeição de Israel não é final, quer dizer, ele não Israel rejeitou a Jesus e acabou, então não tem mais salvação? Tem, nós vamos ver isso. Por quê? Porque aí no terceiro bloquinho, ele vai falar que a misericórdia de Deus é para todos, vai ficar isso muito claro. A gente vai falar aqui da videira, dos ramos que foram cortados, enxertados, enfim. Então vamos começar a ler aqui o nosso capítulo 11. Então vamos ler aqui o primeiro bloquinho, né? Eu vou ler e depois a gente vai comentar. Vou ler do 1 ao 9, né? Que é o primeiro bloco aí que a gente vai estudar agora. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da desobediência, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os seus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escurecem-se os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Olha só, esse bloquinho aqui. Esse bloquinho é bacana, hein? Ele já começa lá, e Paulo sempre pergunta e responde, né? Aliás, esse estilo de Paulo é até usado até por muitos cursos de advogado, né? Que para você ter poder de argumentação, né? Porque o próprio Paulo ele tem esse hábito de ler e fazer pergunta e ele mesmo responder para não deixar dúvida na cabeça das pessoas.
Se a pessoa estiver pensando uma coisa, ele já fala, se você estiver pensando isso, é aquilo. Então, ele já faz perguntas e já responde. É bacana isso, né? Então, vamos lá. Ele já fala assim, porventura terá Deus rejeitado o seu povo? E aí, ele fala, de modo nenhum. Porque aí ele traz 3 evidências de que povo que não foi rejeitado. Ele vem trazer aqui durante o discurso dele 3 evidências. E aí ele fala, a primeira evidência que ele fala aqui é ele mesmo, né? Porque ele fala assim, eu também sou israelita e eu fui salvo. Então, a primeira evidência de que Deus não rejeitou seu povo, ele está falando, a primeira evidência é ele. Ele é israelita. E está explicando aqui. E ele é mesmo. E ele foi salvo. Segunda evidência, quando ele fala aqui de Elias, né? Ele citou aqui uma passagem do Elias, né? E isso está lá nas Escrituras. Ele fala, mataram seus profetas e arrasaram os teus altares e só eu fiquei a procurar, né, e tirar minha vida. Como ele estava falando, poxa, só ficou eu, né? E Deus falou para ele, não, tem 7.000 homens aí que não dobraram. Então já é a segunda evidência de que realmente não foi rejeitado o povo de Deus. Não. Ele ainda falou, ainda tem 7.000 aqui que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? E esses 7.000 aqui, né, tem alguns estudiosos falam, pode ser 7.000 mesmo no sentido numérico mesmo, ou emblemático, né? Porque né, tem muito da Bíblia falando sobre 7 vezes 7, 70 vezes 7, enfim. Mas enfim, pode ser entendido como um grupo, né? Um grupo grande de homens. Mas não faz diferença para a gente isso, né? Sobre essa questão. Mas a questão é que ele falou que tinha, sim, 7.000 homens. Falou para Elias que não dobraram os joelhos. Então, essa é a segunda evidência que Paulo vem trazer aqui nesse texto para falar: Deus não rejeitou o povo, não. E qual que é a terceira evidência? É aqui no versículo 5, ó, ele fala: assim, pois, também agora, no tempo de hoje. Então, veja bem, agora Paulo está saindo do passado, lá das Escrituras, onde ele fez menção às Escrituras do passado e voltou ao tempo hoje. O tempo hoje que eu falo é ali o tempo de Paulo. Ele está falando, hoje também sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Lembra que a gente fez aqui nos capítulos anteriores, que a gente passou por esses trechos onde Paulo falou que tem o remanescente que foi salvo? Aquele remanescente que crê em Jesus, aquele remanescente que teve a fé de Abraão, acreditou que o Messias era Cristo e foi salvo porque está crendo. Então, essa é a terceira evidência que Paulo coloca aqui para a gente, dizendo que Deus não rejeitou o seu povo. Então, ele mesmo perguntou lá no início, será que Deus rejeitou? Ele mesmo respondeu, não, estou trazendo aqui 3 evidências. Essa terceira, ele trouxe 2 lá de trás do Velho Testamento e trouxe uma de agora. Ele falou, agora tem um remanescente que foi salvo pela graça, que é o que ele está explicando aqui. Então, e aí ele complementa, se é pela graça, não é pelas obras. A gente já explicou isso e ele reforça aqui. Né? E aí ele fala assim, mas então o que Israel busca, ele não conseguiu, né? E aí ele fala que alguns alcançaram a eleição é para todos, sim. E uma parte foi endurecido, a gente já conversou sobre isso, do endurecido aí no versículo 7. Por que Israel não conseguiu? A gente já comentou aqui, hein, pessoal? Porque eles estavam procurando a salvação pelas obras. E aí a salvação é pela fé, né? Então, quem vai pelas obras ou pela lei não consegue a salvação, mas quem vai pela fé, esse consegue. Então, ele fala assim, que os mais foram endurecidos, a gente já falou sobre endurecidos,
E a gente também já falou que Deus não endurece quem já não está endurecido. Ele permite, ele deixa que as pessoas sofram as consequências dos seus próprios atos. E Deus, muitas vezes, ele permite mesmo, né? Então, a gente precisa entender o livre-arbítrio e a gente saber, sim, que muitas vezes Deus permite que a gente tenha as nossas escolhas e as nossas consequências. Mas isso não significa que ele venha a fazer isso para a gente. Não, é a gente mesmo, né? Deus é justo. Paulo já explicou isso lá atrás, a gente já conversou, só estou reforçando, quando ele fala dos endurecidos, para a gente não entender que Deus vai lá e transforma uma pessoa em pessoa ruim. Não. A pessoa já é assim, né? Deus permite. Por quê? Porque tanto, ele também já explicou, tanto as coisas ruins que acontecem, quanto as boas, tanto os que já se converteram, quanto os que não se converteram, tudo contribui para a honra e glória de Deus. Ele se manifesta em tudo. E tudo tem o seu propósito. E não cabe a nós julgar, porque a soberania dessa escolha é divina, é de Deus. Então, e ele fala assim, né? Aí ele menciona as escrituras aqui mais uma vez sobre esses dos endurecidos, né? E ele fala assim de olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, porque tem muita gente realmente, né, que não crê, ou não liga, ou não vai. Então, e o que acontece? Deus, ele entrega os homens aos seus próprios erros. Agora, tem muito homem que não reage à graça, né? E essa passagem aqui que ele está falando, né, sobre olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, está lá no Isaías 29. E quando ele menciona também do Davi falando aqui sobre tropeço e punição, né, endurecer os olhos para que não vejam, enfim, esse é do Salmo 69 lá de Davi também. Ele está colocando aqui o quê? Que existe os endurecidos, sim. Existem as pessoas que têm olhos e não veem, têm ouvido e não ouvem. E aí eu volto a dizer sobre a evangelização, onde Paulo terminou lá no capítulo 10. É importante a gente levar a palavra? Vai ter pessoas que não vai ter o solo fértil para dar fruto? Vai. Vai ter os endurecidos? Vai. Né? E aí a gente vai continuar vendo aqui no capítulo 11. Tem conserto? Tem. Tudo tem, né? Antes de eu passar para o próximo bloco, o Edgar quer falar alguma coisa antes da gente entrar para o próximo bloco? Deixa eu só comentar uma coisa aqui rápida, para a gente avançar, né? Esse texto fica bem claro, assim, a questão mesmo até de conhecimento, né? Em 2 Coríntios 3, até eu vou dar uma lida rápida aqui, só para a gente colocar como... É muito conhecido esse texto, mas a gente não presta atenção nesse pequeno bloco aqui no 3, né? Que ele explica de uma maneira bem clara a questão de conhecer e viver, né? De uma forma espiritual isso tudo. Então, Paulo falava para aquele povo que conhecia a lei de uma forma muito, né, detalhada e era zeloso por ela, né? E no 3 fala assim, está aqui na minha tela. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então ele fala ali no 2 Coríntios 3, de uma maneira em que aquela coisa que a gente conhece depois nesse texto, falando de que a letra pode matar e o espírito vivificar, né? O espírito da vida. Então ele quis mostrar para eles que o conhecer a palavra pode endurecer esse coração, no sentido de eu sei e pronto, né? E não tá preocupado com o lado do espiritual de tudo isso, né? Você olha a gente diria pelo ipsis lipsis, que é literal, é o que está no texto, é o que está na pedra, vamos dizer assim que a gente fala, né? É o que está lá escrito. E isso tudo pode matar o lado espiritual. A pessoa não vai porque não pode falar com um incircunciso, não vai porque não pode falar com uma pessoa de uma outra religião, não vai porque tal pessoa
não foi de acordo com aquilo que ele queria, com aquilo que ele professa. Então ele não fala de Cristo, ou ele não traz aquele para Cristo, não vai resgatar aquele para Cristo. Então, o vivificar ali pelo Espírito é o que a gente deve buscar o tempo todo dentro da igreja. Sim, o conhecimento da palavra, sim, entender o porquê aconteceu e tudo, mas que isso não seja aquilo que nos move, que nos leva né, a entender essa salvação, né? Não é só pela palavra. Isso ele tenta mostrar o tempo todo para esse povo, né? Desde a primeira linha de Romanos até agora, e agora no próximo 12, 13, agora. Travou, Edgar? Travou? Que é interessante. Voltou, Edgar. Não, aí, não sei se está bom o som. Voltou. Edgar travou? Então, o Edgar travou. Enquanto isso, eu vou falar, antes de eu passar para o próximo bloquinho, eu quero chamar a atenção aqui. Nada? Meu Deus. Ô, Edgar, você Desculpa, acho que estava travado. Travou, né? Travou É. novamente? Ah, tá travando aqui. Tá Tá travando. travando? Estão me ouvindo? Agora estou. Voltou? Ah, aqui tá picotando. É. Tá ouvindo? Tá Agora picotando estou. aqui. Sim. Posso falar? Pode falar. Então, eu não sei se você a parte toda que eu falei sobre a parte de vocês ouviram. Não, ficou um tempo parado aí. Ó, tá parado de novo. Eu vou fazer. Posso falar no da Rose aqui? Pode. Eu vou falar no da Rose aqui. Isso. O que a gente tem ali tem uma coisa bem interessante e que Paulo fala ali em Coríntios, 2 Coríntios 3, que ele fala na questão de demonstrar amor no sentido de entender a palavra e demonstrar esse amor. Em Sim. 2 Coríntios Isso a 3, eu vou gente até ouviu. ler aqui. Vocês ouviram? Isso, eu Então, ouvi. o interessante é sempre levar isso no sentido espiritual. Sempre a gente está entendendo que toda essa parte de textual que a gente sabe, né, literal, não venha matar esse lado espiritual, não venha impedir que a gente deixe que Deus venha agir nas nossas vidas de uma maneira a entender o porquê se desviou, o porquê está negando, né? O porquê está até cometendo aquela blasfêmia no Espírito Santo e negando a Cristo, mesmo conhecendo, né? Então, assim, mesmo esses têm essa misericórdia e voltam para Cristo. Então, a gente pode resgatá-los, né? No sentido de entender essa palavra de uma forma espiritual, né? Então, quando ele fala ali que antes era escrito por tinta e hoje não por tinta, mas sim não era nas tábuas da lei, ali na pedra, e hoje escrito nos corações humanos. Então ele fala em Coríntios de uma maneira em que você agora entenda tudo isso de forma espiritual. Desde o começo de Romanos até agora, a gente tem ouvido muito esse ensinamento de Paulo a respeito de como agir com a palavra, né, que eles conheciam tanto, esse povo judeu, e como agir de uma forma espiritual e voltada agora a Cristo, né? E eles com dificuldades não estavam entendendo, alguns sim, e outros entendendo e se convertendo, né? Agora, a gente mais para frente, no 12, vai estar mais enfatizado essa coisa do amor de Cristo, do amor. Então, às vezes, pelo excesso de zelo e pelo conhecimento excessivo da palavra, pode provocar uma barreira e um muro que não deixa a gente transpor isso e entender o que Cristo quer para a gente, o que Deus quer para a gente. Então, entender essa palavra de Romanos é entender que pessoas podem, por muito conhecer a palavra, se distanciarem do próximo, da parte humana, da parte espiritual que a gente tanto precisa apregoar e levar, né? Cristo, é o amor de Cristo, e às vezes a palavra é um pouco dura e concreta e a pessoa acaba não permitindo a voz do Espírito, né? Então, o Paulo vai falar muito sobre isso daqui para frente, né? É muito interessante. Sim. E aí, eu só reforçando isso que você falou, Edgar, eu queria chamar a atenção de novo no versículo 7,
antes da gente ir para frente, quando ele fala assim, mas que diremos, pois, Israel, o que Israel busca, não conseguiu. Aí ele fala, mas a eleição alcançou e alguns foram endurecidos. Então, a minha pergunta aqui é, todos somos salvos? Né? Vamos pensar na nossa igreja, todos somos salvos? Né? Não precisam responder, não, é só é uma reflexão. Todos somos salvos? Então, assim como Israel e nos gentios tem os salvos e os que não foram salvos, os que creem, os que têm fé, os que não têm, todo lugar é assim, mesmo na nossa igreja. Também pode ter, assim como o Edgar disse, pode ter pessoas que são religiosas, estão atentas à palavra, tal, mas ele não tem aquela fé, ele não acreditou ainda. Mas a gente não sabe, só Deus que sabe. Deus é soberano para a salvação. Então, não dá para a gente chegar e falar assim, aquele é salvo, esse aquele não é salvo, aquele é salvo. A gente não sabe, só Deus que sabe. Mas o que a gente sabe é que sempre num conjunto pode ter salvos e não salvos. Então, ele fala assim, que alguns não conseguiram alcançar. Mas por quê? Ele já falou também, assim como Edgar reforçou aqui. Muitos estão procurando a salvação pela religiosidade, enquanto não é, a questão é espiritual, é pela fé em Jesus. Então, tem muita gente que não tem tanto conhecimento na religiosidade, mas quando aceita Jesus, quando crê mesmo em Jesus, ele é salvo. Ele já é salvo. E tem alguns que não alcançaram, mesmo sendo religiosos. Então, é isso que a gente chama atenção aqui. E quando a gente fala que pode ter, sim, dentro da igreja, pessoas não sabem, pode. Porque, às vezes, a gente não conhece a individualidade de cada um. Como diz o pastor, né? A salvação é individual e só Deus conhece. Né? A gente não sabe. Mas o que a gente precisa entender aqui, ele deixa claro, é que não é ali na letra, assim como o Edgar também desce outra menção, né, de Paulo, não é só ali no que está escrito, seguindo aquilo, que a gente vai ser salvo. Temos que ter a fé, temos que ver o lado espiritual, a fé em Cristo. Então, isso fica muito claro aqui para a gente. E agora, a gente vai entrar no próximo bloco. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os ramos, sobre o enxerto, enfim. Mas a gente viu também que o tempo está se esgotando. E aí eu quero passar, antes, né, quero passar para o pastor. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque aí eu já vou passar para o pastor. Temos aí 6 minutos, pastor. Amém. Amém. Mas essa palavra de Romanos é muito profunda, né? Muito. E nós temos sempre, é importante nós lembrarmos que cada versículo para Israel também existe uma aplicação para a nossa vida. Isso. Então, ele falou para Israel, e como a Bíblia é uma palavra profética que serve para todos os tempos, então aquilo que aconteceu lá com Israel está acontecendo, observe, interessante, né? Acontece também nos nossos dias, né? Sim. E assim como Israel aconteceu, fez e foi, né? Foi até rebelde, existe hoje muitas pessoas rebeldes, mas a graça do Senhor atende a todos, né? Graças a Deus, é importante essa aplicação para a nossa vida, e não esquecendo a mão do Senhor, né? Sempre vai estar estendida para nós. E quando Deus estende a mão, é para nos salvar. Quando Ele estende a mão, é para nos libertar. Quando Ele estende a mão, é para nos livrar dos perigos que nós enfrentamos. Então, aqui nessa manhã, eu quero dizer que a mão do Senhor está estendida para nós. Amanhã, ela continua estendida. Amém? Vamos falar com Deus. Não vai esquecer que hoje tem o culto, né? Às 18h30. E eu vou falar sobre um tema até um tema bem conhecido, uma passagem conhecida, mas eu consegui assim pegar uma mensagem para a minha vida um pouquinho diferente. Então vamos estar hoje às 18h30. E terça-feira o Conselho da Igreja, não pode esquecer, vão ter nossa reunião. Pai amado, eu quero agradecer, Pai,
pela tua palavra, que é uma palavra profética que serve para todos os tempos. E essa palavra, Pai amado, que nós estamos ouvindo aos domingos, às quinta-feiras, Pai amados, muito obrigado, Deus. Não temos como, Pai amado, agradecer, só dizer, louvado seja o teu nome pelo ensinamento que o Senhor nos dá. E peço, Pai, continue capacitando, Pai amado, Marcelino, Edgar, para nos ensinar. Pai amado, que os nossos ouvidos estejam bem atentos para ouvir a tua palavra. Não somente ouvir, Pai, porque ouvir é fácil, mas praticá-la, que é o mais difícil, Pai. Abençoe, Pai amado, todas as pessoas da nossa igreja que precisam de uma cura, de uma libertação, de uma bênção especial. Abençoa todos, Pai. Pai amado, e também traga a tua igreja hoje à noite no culto, Pai, para que o teu poder seja mais uma vez manifestado. Obrigado, Deus amado, por essa escola bíblica dominical. Obrigado, Pai amado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome do Senhor Jesus, que eu agradeço. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja repousando sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus que abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a Amor todos. do Pai. Fiquem na bênção. A mão do Amor Senhor do está Pai, estendida pastor. sobre nós. Amém. Deus Vamos segurar na abençoe. mão do Senhor. Shalom.